que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Glória a Deus por isso. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Abre sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém? Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era um homem herói, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina da terra de Israel. Amém? Até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra. Continua falando, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor, sendo glorificado cada vez mais, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos te dar a honra, o poder e a glória para sempre. Toca, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa é uma passagem, assim, muito bacana, né? Eu estava meditando nesse texto hoje à tarde e eu estava vendo assim sobre a história dessa menina. A palavra diz que ela era apenas uma menina. Na verdade, esse capítulo conta a história de Naamã, né? Conta como é que foi o seu processo, né? De conhecer a Deus, de conversão e tantas coisas assim. Só que abre-se nessa história uma passagem assim, né, bem relevante sobre essa menina, que ela, nessa passagem, fez a diferença, porque foi através da vida dela que Naamã conheceu o Deus de Israel, que Naamã pôde viver uma mudança de história na vida dele, pôde ser curado da lepra. E aquela menina, que se nós formos assim pensar na história dela, assim, nesse capítulo aqui que ele vai estendendo, ela teve essa breve passagem, mas que foi uma passagem de peso, que está aqui como um memorial, como eu creio que está escrito no livro da vida, os memoriais que eu e você temos feito e preparados diante do Senhor. Amém? E aqui está essa passagem dessa menina. A palavra diz assim que ela é só uma criança, né? Uma menina é uma criança, né? A palavra diz é uma menina. E quando eu vejo assim, uma menina, o que ela é? Uma menina inocente, uma menina que foi tirada do meio da sua família, foi tirada da sua terra. Ela não sabe nem o que aconteceu com seus pais, porque era uma guerra. Não sei se ela já estava indo para outro lugar, até com luto. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que uma menina já estava vivendo uma situação muito difícil. Hoje aqui no culto, prestando bem atenção, você vê que Marcinha já abriu o culto dizendo isso para a gente. A gente pensa que a gente está livre às vezes, né, das situações à volta, né? Mas às vezes nós passamos aflições e não tem idade para passar aflição. Essa menina era uma criança, inocente, e foi tirada da sua família e foi trabalhar como escrava numa casa de terceiros, em outro país, outro estado, outro lugar, né? Na Síria, não era na cidade dela. E eu fiquei pensando na história dessa criança, dessa menina, apenas uma menina, com tudo isso. E quando a gente lê assim sobre a vida dela, a gente percebe o quanto essa menina, ela pode nos ensinar, o quanto essa menina tem uma fé poderosa para realizar o propósito de Deus, independente da circunstância que ela está vivendo. Olha, se você olhar para uma criança, o que você vê numa criança hoje? O que você vê?
quando eu olho para uma criança, eu vejo inocência, eu vejo alegria, criança é alegre, né? Você vê aquela descontração, você vê dependência, porque ela depende da gente, você vê na criança pureza. Então, o que a gente vê na criança, a gente vê o que? Um brilho. Quando tem uma criança na casa, no lar, é uma festa. A criança é um brilho. E sobre esse brilho, nessa menina, nessa criança, que ela já poderia já começar a sua vida, né? Uma menina mocinha, já começar uma vida cheia de dificuldades e lutas e depressiva e tantas coisas. Mas essa menina, a palavra de Jesus, ela diz assim: vinde a minhas criancinhas, delas são o reino de Deus, deixai vir a minhas criancinhas. Não é assim que Jesus fala? Então, toda essa situação à volta, você vê que veio para quê? Tirar o brilho dessa menina, tirar a alegria, tirar o sonho, tirar a esperança, tirar a família, não diferente do que muitas pessoas têm vivido nesse tempo. Porque as situações às vezes vêm para tirar a tua personalidade, a tua identidade, porque você é uma pessoa tão alegre, você é uma pessoa feliz. E agora, como é que você tá? Às vezes devido às perdas que você teve, às vezes devido às decepções que você passou, as furadas que você entrou. E isso foi tirando, sabe, o teu brilho, a tua vontade de viver, vai tirando a tua alegria. Você vai vivendo uma vida amarga, né? Mas não é isso que a gente vê nessa menina. Agora, por quê? Eu fiquei pensando nisso. Por que essa menina, com tudo isso que ela tinha como histórico na vida dela, ela não se apresentou nessa passagem, né? Pelo menos ela foi mencionada, senão ela nem mencionada não seria. Ela foi apresentada nessa passagem como uma menina que levou salvação, que levou esperança, que levou alegria aonde ela estava, para onde ela foi. Porque uma menina tão nova, uma criança tão nova, por quê? Eu entendo que eu comecei a orar a Deus e ver que é o seguinte: em primeiro lugar, essa menina não perdeu seu brilho porque ela tinha referências na vida dela. Ela viveu numa terra do povo de Deus e ela tinha referência. Os pais dela tinham referências de Deus para a vida dela. Ela tinha referência de fé. Ela tinha referência de confiança. A participação ativa dos pais dela no ensinamento, desde criança, desde bebê, desde a gerando, desde novinha, isso contribuiu para que no dia da grande tribulação que ela fosse passar, da grande dificuldade, ela não se abalasse, ela permanecesse firme e aquilo não acabasse com a sua estrutura. Então eu vejo como é importante nós que somos referência, você que é pai, mãe, que tem seus filhos, que precisa ser uma referência na sua vida, na sua conduta, no seu testemunho, na sua vida, principalmente com Deus, porque o que eles veem que você faz com Deus, o teu modo de vida com Deus é o que vai guardar na mente deles, na vida deles, né? E essa criança, essa geração ali que foi essa geração que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que é uma geração irresponsável, que quer deixar a responsabilidade de pai e mãe com a escola, com a igreja, quer deixar a responsabilidade com a empregada, com as pessoas à volta, com a pessoa que nem conhece, transfere essa responsabilidade de cuidar, de ensinar, de formar para outras pessoas que não sabem nem que fonte que está vindo, o que teu filho está aprendendo. Às vezes na internet, no joguinho, em tantas coisas que você não sabe nem o que eles estão aprendendo, nem o que está sendo ensinado, porque não há um acompanhamento presente dos pais, não há referência dentro da casa, do lar, de nada. Então, essa menina que nós estamos contando essa história aqui hoje, ela tinha referência. Ela tinha referência dos seus pais. Eu estava pensando nisso, eu lembrei de Jacó, porque mesmo com todo modo de vida errado que ele tinha,
ele um dia caiu em si, no dia da sua guerra, da sua aflição, que não tinha papai e mamãe perto, que não tinha dinheiro, que não tinha um destino, que não tinha um rumo para a vida, ele lembrou de quê? Da referência que ele tinha. Meu pai, Abraão, pai da fé, minha mãe, eu sou fruto de milagre. Eles tinham referência de pai e mães que andavam com Deus, que tinham milagres vividos. E Jacó, no dia da sua guerra, ele pôde buscar esse caminho, buscar o caminho do Senhor. E eu quero te dizer aqui hoje, que se você não ensinar o caminho do Senhor, seus filhos, o lobo vai ensinar. Se você não for referência, o teu filho vai procurar referência em outros. Que não tem conduta, que não tem moral, que não tem promessa, que não tem Deus. Então nós estamos vivendo um tempo dessa forma. Eu fiquei achando essa menina, a palavra diz exatamente isso. Ela não era uma mulher formada, ela era uma menina que foi levada. Uma menina que estava em transição de criança para adolescente, já para trabalhar como escrava. E eu comecei a ver o posicionamento dessa menina. Por quê? Que ela não perdeu o brilho dela. Por que ela não virou a cabeça, não se enlouqueceu, não viveu a loucura desse mundo? Porque ela tinha raiz, referência. Porque ela tinha pais presentes na vida dela, tinha um Deus acima de tudo na vida dela. E ela sabia que em Deus ela tinha promessa de família bendita. Ela tinha a promessa de que aonde ela estivesse fosse, ela seria uma bênção. Ela tinha promessa, como a palavra diz, no Salmo 1, que teus filhos serão árvore plantada junto a ribeiro de muitas águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Então ela sabia das promessas de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus, porque ela teve quem a ensinasse, quem falasse. Então ela tinha referência, ela não perdeu o brilho dela. A nação dela era uma nação que servia a Deus, que tinha o Senhor como Senhor, e uma nação que vivia um relacionamento com Deus. Não tire isso da sua vida. Você pode se relacionar com quem você quiser. Você pode ter os amigos íntimos, você pode fazer o que você quiser, mas o teu relacionamento com Deus, ele jamais pode ser quebrado. Em nome de Jesus. Amém? Então, diante de todas essas situações adversas, contrárias para a vida de apenas uma menina, uma criança, ela não andou frustrada, ela não se perdeu, mas ela entendeu que ela iria cumprir um propósito de Deus. Hoje, nós que temos o Senhor, que já somos maduros, quando passamos umas provas, a gente nem entende que estamos passando um propósito de Deus. Às vezes você não entende que a tua guerra, aquilo que você está vivendo, é um propósito que Deus vai salvar, libertar, agir, fazer. E às vezes é preciso você passar. Mas aquela menina tão pequenininha, tão inocente, tão menina, já tinha esse amadurecimento de Deus. Ela entendeu que não cai um cabelo na minha cabeça se Deus não quiser. Ela entendeu que se Deus me transportou para esse país, que se Deus me transportou para ficar um tempo longe da minha família, se Deus me transportou para viver alguns momentos assim de dificuldade, tristeza, que o Senhor vai me sustentar, Ele vai me fazer superar, Ele vai me ensinar e Ele vai cumprir o seu propósito, que é maior na minha vida, maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Então essa pequena criança, essa pequena menina, ela entendeu que essa adversidade não veio para matá-la, não veio para deixar numa cama de depressão, não veio para deixar ela dopada de remédios, não veio para deixar ela enlouquecida, mas que veio para que a mão do Senhor sustentasse e o Senhor cumprisse os seus propósitos. Amém? Então eu quero profetizar sobre a tua vida, não deixe que nada apague o seu brilho. Às vezes uma má notícia que você recebe, você já está todo apagado, está todo esmurecido. A gente tem que filtrar, nós temos que filtrar os nossos ouvidos, que quando vier a gente esteja realmente com esse escudo de fé na nossa vida. Que a gente entenda, Senhor, peraí, a minha vida está nas tuas mãos, então tu está agindo. Deixa eu entender o que tu está querendo fazer. Aleluia. E se eu não entender também, glória a Deus, que tu cumpre o teu propósito. Amém? Mateus no capítulo 5, no verso 13, diz: vós sois o sal do mundo.
e a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, a palavra do Senhor diz. E o que a luz faz? A luz, ela tá aqui, ó, iluminando o ambiente, ela clareia. E quando a gente fala que você não perdeu o brilho, é porque você não está em trevas, você não está apagado. Mas você continua brilhando, continua se alegrando, continua andando de glória em glória, em vitória, continua louvando ao Senhor, continua tendo motivos para se levantar, para ir continua tendo motivo para rir, continua tendo motivo para caminhar, aleluia, amém? Então, essa menina, exatamente eu tenho aprendido isso com ela aqui nesse texto, tão importante nesse tempo que nós estamos vivendo. E a luz dela brilhava, e é isso, onde você entrar, as coisas vão clarear, em nome de Jesus. Aonde você entrar, você vai contagiar com fé, com a alegria do Espírito Santo de Deus. Foi o que essa menina entrou numa casa de um monte de gente desconhecida, de um patrão leproso doente, com uma mulher doida, com tudo fora do seu ritmo, do seu sistema, de outros deuses, de uma confusão só. Mas ela falou, eu não estou aqui à toa. Deus tem uma obra para fazer na minha vida aqui e na vida dessas pessoas que o Senhor colocou à minha volta. Por isso eu acho muito precioso as pessoas que Deus traz até mim. As pessoas que vêm até você, e olha, não é à toa. Deus tem um propósito. Às vezes eles só estão olhando a tua vida de longe. Às vezes eles estão perto, mas eles vêm até você, porque a tua luz, o teu brilho vai contagiar o Senhor na vida deles, em nome de Jesus, amém? Então há coisas que podem não estar como você queria, pode não estar dentro da, vamos dizer assim, do jeito que você quer, mas está na vontade de Deus. Ah, não é assim que eu quero, está na vontade de Deus. Você anda na vontade de Deus. Mas não tá como eu queria, podia ser assim, podia ser... Aquela menina podia pensar assim, poxa Deus, tá tudo errado na minha vida, e tudo não sei o que, se é vontade tua, não sei o que lá. Ela não ficou se questionando com isso, ela viveu. Só viva, irmãos. Vamos aprender só a viver o que Deus tem. Vamos aprender a entender e deixar esse brilho do Senhor na nossa vida. Em segundo lugar, por que essa menina não perdeu o brilho? E eu fiquei pensando aqui, sabe por quê? Porque ela construiu no coração dela uma fé inabalável. Quando nós falamos de fé, às vezes é uma palavra pequena, fácil, tem fé, crê. E às vezes não é assim, as pessoas não conseguem, não entendem. Porque você acreditar numa coisa que não vê é muito difícil. Né? Não estou vendo, não tem caminho, não tem nada. Mas aqui essa menina, ela construiu dentro dela uma fé inabalável, que isso foi raiz das suas referências. Toda vez que você vai falar com uma pessoa, essa pessoa, quando quer mostrar uma coisa boa ou até ruim, ela bota referência. Minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso, meu pai era assim. É referência, pode ser pro bem, pode ser pro mal. E eu sei que vocês aqui, como eu escuto na igreja, tem milhares de referência das experiências dos seus pais. Milhares de referência de milagres. E você se apoia nisso e a sua fé cresce nisso. Mas ainda que você não tenha, construa a sua com Deus. Aleluia. Construa a sua fé com Deus. O Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquela situação não abalou aquela menina. Ela permaneceu. E eu digo isso hoje para você. Essa situação foi difícil. Você chora muito, dói, mas você é como um monte de Sião que não se abala. Olha, um monte recebe ali raio, um monte recebe vento, um monte recebe tempestade, um monte recebe tudo, mas ele está ali inabalável. Ele só vai cair se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai ficar em pé ali. Então, em nome de Jesus, que a tua fé ela seja assim. Essa menina, ela confiava a sua vida em Deus. Ela confiava em Deus. A palavra do Senhor, o bispo falou aqui semana passada, crê no seu profeta e prosperarei.
Crê no Senhor, estarás seguro. Essa menina se agarrou. Ela creu no Senhor. Eu estou segura. Posso estar dentro da casa desse homem, que aquilo lá era uma loucura de muitos deuses, aquele lugar. Era uma loucura. Ela falou, eu creio no Senhor. Eu vou falar com a ousadia do Senhor. Eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja. E ela creu no Senhor e ela estava segura. Amém? Então, irmãos, eu estava pensando que essa menina, na flor da sua idade, ela poderia ter muitos sonhos na sua terra. Ela poderia ter muitos projetos. E quando ela foi levada como escrava, o que ela poderia ter pensado? Os meus sonhos, os meus projetos já foram por água abaixo. Porque agora, se eu sonhava ser uma mulher casada, estar bem com a minha família, agora eu sou escrava a vida inteira. Eu vou ter que viver nisso, eu vou ter que ser assim, eu vou ter que ser assado. Olha quantos pensamentos não passou na vida daquela menina. Quantas situações ela não pensou, e agora? Eu estou aqui, a minha vida está dependendo dessas pessoas. Se eles me liberarem, se não me liberarem, eu tenho que fazer, eu sou escrava, eu sou cativa. Você entende que ela teve a sua vida interrompida, os seus sonhos cortados, ali de repente, para aquele momento? Mas ela teve, né? É uma realidade, mas ela entendeu no espírito dela que nada está rompido quando Deus está na frente. Eu apenas estou entrando no seu propósito, na sua vontade, que às vezes não são a minha, porque os pensamentos do Senhor não são meu. Os caminhos do Senhor não são meu. E quando a gente coloca o nosso pensamento e caminho para Ele dirigir, Ele vai dirigir. Às vezes não é como a gente quer, como a gente acha, mas Ele vai conduzir e nos dá vitória. Aleluia. Amém? Ela poderia ter se revoltado com Deus. Ah, é? Agora não quer saber mais desse Deus. Não livrou minha família. Meu país está lá, foi todo tomado. Eu estou aqui como escrava nessa casa. Que Deus? Cadê Deus? Meus pais isso e aquilo, cadê Deus? Deus me abandonou, cadê Deus? Não, porque ela tinha referência, ela tinha fé, ela tinha firmeza. E ela entendeu, naquele momento, ela não se revoltou contra Deus. É o que muitos hoje fazem, vão me revoltar contra Deus, e fala mal, e blasfema, e um monte de coisa. Fica decepcionado com Deus, abandona a fé. Não é assim. Isso é porque nunca teve fé ou porque nunca conheceu esse Deus verdadeiramente. Esse Deus poderoso. A fé dela não estava baseada na situação que ela tinha ou vivia, mas estava baseada nos princípios que ela recebeu do pai e da mãe. Aleluia, da palavra de Deus. Você entende isso? Quais são os princípios que você tem passado para os teus filhos, para essa geração? Os princípios de fé, não é só uma fé, como o bispo falou aqui, as pessoas procuram igreja para bênção, 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 então a sua fé só vem a nós, é o nosso reino, nada. Só a fé dessa geração é assim, se me dá, eu tenho Deus, se não me der, não tenho. Se Deus fizer como eu quero, fez, se não fez, não quero. É essa fé superficial, que na hora que vem uma tempestade, uma guerra, uma luta, e que a pai e a mãe não estiver perto, desmorona, morre, acaba. Vamos ter uma fé em Deus, uma fé real, baseada nos princípios do Senhor, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, o apóstolo fala uma coisa aqui, o apóstolo Paulo fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Ela podia estar perplexa com aquela situação que ela estava vivendo, mas não desanimada. Perseguida, mas não desamparada, porque tem um Deus. Você não está desamparado, você pode estar só. Ninguém está perto de você, nem a tua igreja, nem teu pastor, nem teu pai, nem tua mãe, mas o Senhor está com você. Você não está desamparado. Ela não estava desamparada. Abatida, mas não destruída. Verso 16, não desfalecemos ainda, que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova em dia em dia. Aquela menina estava com a sua vida renovada de dia em dia. Cada dia
nós precisamos de uma porção nova de Deus. Cada dia nós precisamos encher o copo. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu lembrei do bispo. Quando a gente fazia os ensinamentos de cura interior e libertação do batismo com o Espírito Santo. E uma da demonstração que ele fazia era o copo cheio d'água, lembra? O copo vazio, o copo transbordando, e fazia aquela demonstração para explicar o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, eu me lembrei disso aqui, porque se renova de dia em dia, em glória, de vitória em vitória. Todos os dias, irmãos, você tem que comer para estar forte, você tem que se alimentar. E todos os dias você tem que se alimentar de Deus. Você tem que gerar alguma situação na tua vida dessa busca, preencher o teu copo, o teu corpo, a tua mente, a tua vida, fazer transbordar, senão você não tem o que dar. Nem tem para você e nem o que dá para a tua família, para os ímpios, para aquele que precisa. Então, essa palavra, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aquela tribulação que aquela menina tão nova, criança, estava já passando, já estava produzindo um peso eterno de glória. Aleluia! Então, não olhe para o que são temporal, mas olhe para o que é eterno, em nome de Jesus, amém? Nós vemos que essa menina não perdeu o seu brilho. Por quê? Porque ela andava justamente cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Hoje o cristão, ele precisa andar cheio do Espírito Santo, cheio da graça, porque qualquer coisa tira a gente da graça. Qualquer coisa tira a gente da paz. Qualquer coisa. E se você não estiver cheio, você está andando como o mundo, vai sendo levado como o mundo. Então nós temos uma busca diária, né? Uma busca diária, uma busca para orar, uma busca para buscar, para ter experiência com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, ora por mim aí, para mim ser cheio do Espírito Santo, ora por mim, para mim... A igreja vai orar, eu vou orar, os pastores vão orar, mas você precisa ter sua experiência com Deus. Você precisa ter essa busca com o Senhor, porque isso aí a gente não vai poder te dar. Você vai ter que sentir com Deus uma experiência do alto. Você vai, como a salvação individual, eu não vou poder botar minha mãe aqui, meu pai aqui, minha família Santiago nas minhas costas e levar, não vou poder, eu vou responder por mim, a salvação individual. O que eu posso fazer é pregar o reino para eles. Se eles aceitarem, abrir o coração, eles vão comigo, glória a Deus. Mas é a mesma coisa isso, como a salvação é individual, a minha porção de buscar com o Senhor é individual. Eu tenho que buscar. Eu não tenho só viver de pedir oração, eu tenho que viver buscando a Deus, me enchendo, me renovando. Foi isso que essa menina, ela fazia, isso que essa menina tinha, isso que essa menina buscava. Ela orava, ela tinha o seu tempo com Deus. Sabe por quê? Nós temos tempo para jogar, nós temos tempo para ver um monte de vídeo aí que não edifica nada, nós temos tempo para fazer tudo, mas nós não temos tempo nem vontade de estar com Deus. Então é um alerta para essa geração, para a minha vida e para a tua vida. Vamos buscar Deus e ser cheio da presença dele em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra que eu queria deixar aqui hoje. É hora de nós enchermos de Deus, desligar das coisas do mundo, porque assim a gente vence a timidez. Aqui a palavra que Natan deu aqui na escola bíblica, né? De Tessalonicense, né? Aquela igreja que eles tinham ousadia, não é? Que Paulo foi para pregar. Então é isso que eu estou dizendo. Essa ousadia, essa sabedoria vai vir sobre a minha vida e a tua vida quando a gente busca Deus. Até a nossa sombra vai curar, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. A pessoa vai ouvir o áudio da tua oração e vai ser curado em nome de Jesus, porque Deus é o mesmo. Agora ele só quer usar as pessoas cheias do Espírito Santo, que tem busca, que tem comunhão com ele. Começa na tua casa a profetizar sobre a tua família, a profetizar sobre o teu marido, sobre o teu filho. Busca, desça ao pó o Senhor, se humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus, ele ao seu tempo te exaltará, aleluia.
Então, é essa busca, é essa vontade. Aquela menina escrava brilhou naquela casa. Ela chegou para lá e falou com toda autoridade: ah, coitado, esse homem está sofrendo aí. Ah, se ele tivesse o Deus que eu tenho, se ele conhecesse o Deus de Israel, ah, se essa pessoa soubesse que Deus é poderoso para tirar ela desse problema que ela está, de restaurar o casamento dela. Se ela soubesse que Deus que eu tenho pode fazer tanta coisa, não estaria sofrendo. Quando essa menina abriu essa boca e falou isso, rapidamente a mulher, a esposa, levou até o marido e falou: olha, aquela menina lá, que escrava que você trouxe, disse que o Deus dela cura essa tua lepra, essa tua doença, essa tua vergonha. Por isso que ela está registrada aqui. Porque essa menina, uma criança missionária, uma criança de Deus, que estão querendo fazer com nossas crianças, nossos meninos, são homens e mulheres de Deus, geração sacerdote, santa, eleita. Então, pais e mães, tios, tu que está ouvindo, em nome de Jesus, não fecha a boca, não seja tímido, ensina o caminho, faz culto no lar com teus filhos. Ensina eles, não tira eles da sala não, bota para assistir, bota para louvar, bota para aprender o que é sentir Deus, desejar Deus. Eu lembro que Natan, pequenininho, ele, a Priscila, a prima dele, a gente fazia os cultos em casa, dentro de casa em São Paulo, quando morávamos lá. A igreja era muito longe, a gente só podia ir na igreja no domingo, mas de semana a gente fazia culto em casa. Aí a gente ficava na cozinha, brincando, conversando, lanchando. Quando tu olha, tá Natan e Priscila lá na sala, brincando de Santa Ceia. Mãe, dá um suco de uva, dá um pedacinho de... Quando a gente chegou lá, Natan tá ministrando Santa Ceia para Priscila. E Priscila recebendo a ceia, eles tomando em nome de Jesus. Glória a Deus. E eles foram batizados no Espírito Santo. Aleluia. Porque o nosso ambiente, a nossa casa, a gente que faz o ambiente da tua casa ser um ambiente de Deus. Tuas crianças são de Deus. Tuas crianças não são revoltadas, elas não são rebeldes, elas não são amaldiçoadas, elas são de Deus. Agora o que falta é ver os pais. Você é o pastor aí da tua casa, a mulher aí, ou você aí, toma conta deles. Vamos, agora é hora de louvar a Deus, vamos louvar junto com a igreja. Vamos ceiar junto, em nome de Jesus. Em memória de Cristo. Domingo que vem acho que é Santa Ceia. Amém? Então, faça o que você tem que fazer. Aquela menina brilhou lá naquele trabalho dela, louco, naquele negócio que ela estava. Aquela casa foi transformada. Aquela garota chegou lá naquela casa doida. Aquela casa foi transformada. Quando o homem chegou de Israel curado da sua lepra, ele mudou. A casa dele agora era a casa que reinava o Senhor. Ele trouxe a paz, ele trouxe a cura, ele trouxe a libertação. Aquela menina, só o ato dela dizer: o meu Deus pode fazer isso. Porque ela tinha fé. Porque ela tinha referência de fé. Então, em nome de Jesus, aquele homem, ele foi até Israel para ser curado. Ele teve que passar lá umas provas lá. Ele teve que mergulhar lá no rio, ele teve que ter sua experiência com Deus. Mas hoje aqui, você pode ter sua experiência com Deus. Você não vai precisar mergulhar em rio sujo, nem fazer nada. Você vai precisar mergulhar no Senhor. Lavar suas vidas espiritualmente no sangue do Cordeiro, que te purifica de todo pecado, que te perdoa. Hoje você tem essa oportunidade aqui de abrir o teu coração e falar: Jesus, eu te quero, se revela a mim. Jesus, vem para mim. Nem precisa fazer troca com ele de nada, não queira nada. Não queira nada, porque ele mesmo vai te dar, se ele tiver que dar. E se não tiver, tu vai morrer feliz, meu filho, vai feliz. Entendeu? Então, em nome de Jesus, hoje, se você que está ouvindo essa palavra, quer receber esse Jesus no teu coração, eu quero te dizer que o meu Deus pode transformar a tua vida. Às vezes você está aí e fala: não consigo me libertar desse vício.
Eu não consigo mais, já tentei de tudo. Eu não consigo restaurar minha família. Eu vou dizer para você como aquela menina, aquela criança disse, o meu Deus pode, em nome de Jesus. Ele pode te tocar aí, você que está doente, é enfermo. Em nome de Jesus, Mônica, seja sarada, curada, em nome de Jesus. Você que está aí e precisa receber do Senhor, Ele te visita. Ele é o nosso presenteador. Ele é o nosso, o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele quer te ouvir. Fala com Ele, fala você com Ele. Tenha a tua experiência com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, nossas vidas agora diante do teu altar. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, que se já perdeu o brilho da vida e que não tem mais vontade de viver, não tem mais ânimo, não tem mais esperança, não tem mais um rumo na vida. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor abra esse caminho, que o Senhor entre no coração, que o Senhor, Pai, faça brilhar, porque o Senhor resplandeça a luz sobre teu filho agora e tua filha, em nome de Jesus. Resplandece a luz, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Senhor, Tu és o Deus do impossível, não há causa, Pai, que Tu, Senhor, há derrotada na Tua presença. Tu nos faz mais que vencedores. Senhor, Tu nos ensina a andar, Senhor, e entender que as coisas que não estão na nossa vontade, que elas fiquem na Tua vontade, no Teu querer, e possamos ter paz com isso, Senhor. Em nome de Jesus, que não falte autoridade à Tua igreja, ao Teu povo, a cada pai, a cada mãe, Senhor, para repreender o mal, que não falte a Tua autoridade no Teu nome, Jesus. Derrama Tuas bênçãos sem medida, Pai. Quebra o mal, desfaz o laço, quebra o laço do passarinheiro. Repreende, Pai, agora toda a obra das trevas ocultas, malignas, que tem avançado na nossa vida, no nosso lar. Sai em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz brilhar, Senhor, novamente. Derrama o Teu Espírito Santo e enche cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Enche, Pai, o fogo do Teu Espírito, batiza, renova, dá o dom de profecia, dá os dons de cura. Queremos o Teu dom manifestar em nós, Senhor. Manifesta, Pai, em nome de Jesus, o Teu poder sobre cada coração e cada vida. Em nome de Jesus, ser cheio da glória de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Recebe cada um aqui nessa casa, nesse lar, nesse ambiente. Recebe o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, em